Ok, vamos lá. Então, na nossa aula de auditoria e consultoria em RH de hoje, nós vamos entrar na unidade 2 e vamos falar da seção 2.1, que são os agentes de auditoria de RH, a periodicidade e fatores de influência. E a seção 2.2, que é a coleta e fontes de informação para auditoria de recursos humanos. Então, nós vamos ver quem são esses agentes de auditoria, quais são os períodos, né, que eu devo fazer auditoria e quais são os fatores que influenciam para que você peça uma auditoria. Tá? E a seção 2.2, ela fala da coleta, ou seja, quais são os documentos que eu vou coletar para me fazer auditoria, quais são as fontes de informação, então, se eu vou coletar esses documentos, quais são os documentos que eu devo coletar, onde está a fonte de informação para mim fazer essa auditoria. E quando a gente fala de auditoria, nós estamos falando de auditoria aqui de recursos humanos, mas auditoria, na realidade, auditoria é uma coisa só, né? Quando eu estou falando de auditoria, eu estou falando que eu estou contratando alguém externo ou contratando alguém para trabalhar internamente para fazer essa auditoria. E, basicamente, a gente generaliza tudo isso, porque auditoria é uma coisa só. Auditoria é conferência de documentos e procedimentos que você tem, que você vai conferir, tá? Para saber se tudo aquilo que está sendo feito está atendendo à legislação de um modo geral. Então, quando eu falo de auditoria, eu posso até generalizar. E depois aí entram as particularidades. Auditoria de RH, auditoria de contabilidade, auditoria de projetos, auditoria de sistemas produtivos, auditorias de sistemas de informação. Aí tanto faz, tá? Mas auditoria, na realidade, auditoria é uma coisa só. Então, quando eu falar de auditoria, eu posso simplesmente transportar isso para um outro setor, para um outro departamento, para alguma coisa que eu quero auditar. Não importa se se é de RH, ou se é de contabilidade, se é de isso, daquilo. Não importa, tá? Auditoria é uma coisa só. Mas, no nosso caso aqui, a gente sempre está direcionando para recursos humanos. Então, tudo que a gente falar de auditoria de recursos humanos, eu vou auditar a folha de pagamento, eu vou auditar se os impostos estão sendo pagos e estão sendo preenchidos de forma correta, a folha de pagamento, como é que ela está sendo preenchida, se está sendo feito de forma correta, como é que a pontuação, como é que está sendo pontuação, não, perdoe, como é que está sendo o apontamento das horas desse pessoal que está trabalhando, está sendo apontado de maneira correta, não está sendo apontado de maneira correta, porque, por incrível que pareça, embora nós temos o apontamento de cartão de ponto por sistema eletrônico e até mesmo por biometria, né? Você vai lá agora, coloca o seu dedinho e ele já registra o seu ponto. Então, não sei se vocês sabem, mas existe uma fórmula de você fraudar tudo isso, tá? Quem tem a chave da manutenção dali consegue entrar, alterar horário, alterar dia, alterar hora, alterar uma série de coisas. Infelizmente, tá? Você vê que mesmo o processo sendo eletrônico, eu consigo fazer aí uma alteração, tá? Vocês estão ouvindo? Sim. Muito bem. Tá, beleza, então. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da auditoria? O objetivo da auditoria, ele vai estabelecer regras e procedimentos técnicos a serem observados pelo auditor quando da elaboração de trabalhos de auditoria, nos âmbitos interno, externo, judicial ou extrajudicial, mediante o esclarecimento de procedimentos técnicos e ou de gestão por meio da observação, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento e avaliação. Então, aqui nós já temos um conceito, um objetivo bem esclarecedor do que a auditoria deve fazer, né? Então, é bem esclarecido que ele vai, por meio de observar, examinar, vistoriar, indagar, ou seja, ele vai perguntar às pessoas
quando ele tiver dúvida de alguma coisa, ele vai investigar, né? Ele vai pegar aquele documento, se ele tiver dúvida, ele vai investigar se aquele documento está correto, se não está, se procede, se não procede, se é verídico, se não é, né? Ele também pode arbitrar, ou seja, o que é arbitrar? É julgar, né? Nós não falamos árbitro de futebol, é a mesma coisa, né? O árbitro está lá, ele está julgando alguma coisa, segundo o procedimento, segundo o entendimento, segundo o que ele está vendo, tá? Por isso que costuma-se usar muito o termo arbitramento, de eu arbitrar, de eu julgar alguma coisa mediante o que eu estou analisando, o que eu estou avaliando, o que eu estou vendo, tá? Então, a auditoria em si, ela pode errar, claro, ela pode errar, ela pode cometer erros, ela pode se enganar, porque, afinal de contas, ela está pegando um documento e ela está analisando aquele documento mediante o que ela está vendo, né? E, de repente, aquele documento ele pode conter um erro, ele pode ter uma série de atenuantes que faz com que o auditor julgue e esteja julgando de uma forma errada porque ele está vendo aquilo. É como um juiz, né? Nós temos lá o julgamento. Então, o juiz, mediante todas as provas que lhe são mostradas, tudo que é escrito, as testemunhas que falam isso e aquilo, mediante aquilo ele arbitra, ele julga, né? Porque aquilo que ele está vendo, pode ter uma testemunha ali que está dando um falso testemunho? Pode ter uma prova ali fabricada para incriminar alguém? Pode. Quer dizer, se as pessoas não conseguem descobrir, por isso que há a investigação, por isso que há a indagação, para podermos descobrir se tudo aquilo que está sendo feito está sendo feito de maneira correta, e a gente acaba descobrindo se aquilo é correto ou ele não é correto, ok? Seguindo adiante, vamos falar do conceito aí de auditoria. A auditoria consiste no exame cuidadoso e sistemático das atividades desempenhadas pela empresa, organização, órgão ou instituição, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas e ou estabelecidos previamente, se foram implementadas com eficácia e se estão adequadas aos seus objetivos. Qual é a finalidade aí da auditoria? Muito bem, primeiro, comprovar a conformidade com as leis, normas, políticas, diretrizes, contratos e todo o universo normativo. Então, a primeira coisa que a auditoria vai fazer é olhar se tudo aquilo que ela está conferindo, averiguando, indagando, se está dentro da conformidade da lei, de regra, de norma, dentro de diretrizes, baseados em contratos, baseado, enfim, numa série de coisas que nós chamamos aí de universo corporativo, tá? Então, tudo aquilo que a empresa faz, ela precisa ter um respaldo. Ah, eu paguei este aluguel? Paguei. Esse aluguel é devido? É porque eu aluguei do fulano. Mas onde está o contrato? Ah, eu não tenho o contrato. Então, não está em conformidade com o contrato. Eu precisaria ter um contrato para dar fidedignidade daquele contrato. Então, vamos voltar agora para a auditoria de RH. Estou pagando um funcionário. Olha, está aqui, emiti um cheque, emiti uma ordem de pagamento, fiz um depósito eletrônico, uma transferência, etc e tal. Essa pessoa trabalha para mim. Ah, ele trabalha para você? Trabalha. Ah, e onde estão os papéis que comprovem que esse funcionário trabalha para você? Cadê o registro? Cadê a documentação? Cadê o contrato de trabalho? Ah, eu não tenho porque não deu tempo de assinar, etc e tal. Então, aquilo não tem veracidade. Não está dentro da norma, não está dentro da regra, não está dentro da política, não está dentro de uma diretriz, de um contrato. Absolutamente não, tá? Então, a primeira coisa é comprovar a conformidade das coisas. Existe isso, eu confronto com isso, eu comprovo tudo isso, tá? Segundo ponto, avaliar as formas de controles existentes e a sua adequada obediência, tá? Então, eu vou avaliar de que forma esse controle está sendo feito, tá?
e se ele tem realmente uma adequação. Às vezes você faz um controle e ele não tem adequação nenhuma. A forma de que é feito o controle, você tem ali um vazamento de uma série de coisas que pode estar acontecendo, o vazamento de alguma informação, o vazamento de algum pagamento, alguma coisa assim. Identificar procedimentos não recomendados ou feitos em duplicidade, sugerindo a sua correção. Isso é uma coisa também que acontece muito, né? Algum procedimento que não é recomendado, quer dizer, alguma coisa que eu faço que não está dentro da conformidade. Por exemplo, eu pago alguma pessoa e não pego uma nota fiscal. Eu pago o funcionário, mas não pego o recibo. Então, eu estou efetuando um procedimento que não é recomendado. Ou alguma coisa que é em duplicidade. Então, voltamos ao segundo, né? Um controle que ele não é adequado pode fazer com que eu pague alguma coisa em duplicidade. Tá? Então, tem várias empresas, eu já vi isso acontecer muito quando praticava auditoria, de documentos, notas fiscais, despesas, uma série de coisas que eram pagos em duplicidade. Ou vales que eram concedidos ao colaborador, que depois não era descontado. Por quê? Porque o controle existente era um controle falho. Então, tudo isso vai acarretando uma série de prejuízos para a empresa e para os seus investidores ou acionistas. Identificar os setores e áreas críticas, avaliando os riscos potenciais e proporcionar as bases para uma solução. Então, eu pego áreas críticas do recursos humanos, por exemplo, do pessoal do departamento, avalio um risco ali em potencial e proporciono uma base para a sua solução. Então, vamos pegar o quê? Vamos dizer que você tenha o seu controle, ele ainda não é eletrônico por algum motivo, tá? E você está pagando hora extra e você não tem controle muito bem feito sobre essas horas extras, e a gente acaba identificando ali que você tem um setor crítico, né? Um setor que não está sendo muito bem controlado, e isso vai te causar um problema lá na frente, tá? Ou um funcionário que tem um trabalho externo, e também ele começa a fazer apontamentos que está trabalhando algumas horas a mais por dia, você não tem nenhum tipo de controle para efetuar sobre isso, então você tem alguma coisa crítica ali que pode te dar um problema no futuro, então eu vou proporcionar a você, tá, uma solução. Eu vou dizer, olha, você pode seguir esse caminho, você pode seguir esse, você pode fazer assim, você pode ter esse controle, aquele controle, então eu vou proporcionar a você uma base para solucionar, para que isso não cause algum problema lá na frente, tá? Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das organizações por meio de recomendações oportunas e factíveis, tá? Então, mediante tudo aquilo que eu fiz de auditoria, eu vou dizendo a você através de relatórios, vou relatando tudo isso e vou dizendo para você de que forma você pode melhorar os seus processos dentro da empresa, tá? De que forma a gente pode melhorar tudo isso? Quais são as formas que nós podemos usar para que você não tenha problemas futuros? Avaliar as medidas adotadas para a concentração, para a consecução dos objetivos e metas da empresa, bem como a preservação dos ativos e do patrimônio, evitando o desperdício de recursos. Então, avaliar as medidas adotadas para a consecução dos objetivos e metas. Então, de que forma tudo isso está sendo feito? Vamos avaliar para que você está utilizando para fazer essa função, para fazer esse tipo de trabalho, tá? De que forma ele está sendo feito e como nós podemos melhorar este processo, visando que você não tenha desperdício de recursos, ou seja, que você não gaste dinheiro desnecessariamente. Muitas vezes, dentro da empresa, dentro de um departamento qualquer, seja ele de RH, de vendas, de marketing, de produção, às vezes você tem duas pessoas efetuando dois controles da mesma coisa, mas de formas diferentes. Tá?
Então, um controla com a coluna ABC e o outro controla com a coluna D, E, F. Então, os dois estão fazendo o mesmo controle de formas diferentes, mas chegam no mesmo objetivo. Ou seja, eu estou desperdiçando recursos financeiros, tá? São pessoas que estão ali despendendo do seu tempo, tendo despesa, custo, tudo isso é custo, e estão chegando no mesmo lugar de forma diferente. Então, eu não preciso de dois controles. O que eu faço? Eu sento, eu faço uma sinergia com esses dois controles, eu faço uma compilação desses dois controles, né? Eu ajunto um controle com o outro, vejo o que pode ser aproveitado um, o que pode ser aproveitado o outro, ficou com um controle só, e o outro funcionário eu posso remanejar para fazer outra coisa, posso alocar esse funcionário em outro local, nós já falamos aqui de job rotation, então eu posso alocar esse funcionário em outro lugar, desempenhar uma outra função, fazer alguma outra coisa. Então, a auditoria também, ela vai muito por esse lado também, ela acaba pegando, né? Olha, eu peguei fulano fazendo esse trabalho, mas o outro também, basicamente, ele está fazendo o mesmo trabalho. Então, eu tenho duas fontes de informação. Essas duas fontes de informação pode acabar voltando lá atrás numa duplicidade, né? Às vezes eu acabo pagando alguma coisa, às vezes eu acabo fazendo alguma coisa, né? Gastando recursos financeiros, porque eu tenho pessoas fazendo coisas idênticas de formas diferentes que eu nem sabia o que estava acontecendo. Avaliar a confiabilidade, a segurança, a fidedignidade e a consistência dos sistemas administrativos, gerenciais e de informações. Então, tudo aquilo que for informação dentro da empresa, eu preciso saber, eu preciso ter certeza que são confiáveis, que eu tenho segurança, que todos os documentos que são apresentados na minha empresa são fidedignos, que tudo aquilo que o Departamento de Recursos Humanos está fazendo e as pessoas que ali estão trabalhando, eu posso confiar que todos os documentos que ali estão são documentos fidedignos, que toda hora extra, por exemplo, que eu esteja pagando, que ela realmente tem um lastro, ela é fidedigna, realmente ela aconteceu. Né? Então, eu preciso ter muito cuidado com isso, eu preciso ter muita segurança disso, eu preciso ter certeza de tudo isso. Por isso que os funcionários que nós contratamos, óbvio, na empresa toda, mas também especificamente na área de recursos humanos, na área de financeiro, na área de compras, na área de vendas. Então, eu não consigo dizer este ou aquele departamento é mais ou menos importante. Não, todos são importantes, né? Principalmente aqueles que dispõem de recursos financeiros. Então, na realidade, são todos, né? Porque eu tenho um cara de compras e eu preciso ter certeza que aquele cara que está fazendo compras está fazendo da maneira correta, a quantidade correta, tudo certinho, não está levando algum por fora, tal. Então, não tem onde eu dizer este ou aquele, né? Todos são importantes. Mas quando eu falo de recursos humanos, eu preciso ter realmente uma grande certeza de tudo que está acontecendo ali, para não saber se eu estou tendo desvio de recurso financeiro. Avaliar o previsto com o realizado e os efeitos causados nos objetivos e metas, identificando as causas do desvio do seu atingimento quando houver. Então, o que ele fala de previsto e realizado? Ele está falando de você trabalhar em cima de orçamento e do real. Muitas empresas, aliás, hoje em dia, a grande maioria das empresas faz lá um plano de negócio, um business plan, né? Trabalha ali em cima de um orçamento, para que quando aconteça o realizado, cruze o realizado com o previsto, para saber se tudo aquilo que eu previ que fosse acontecer na minha empresa realmente está acontecendo. Então, quando eu tenho um disparate, né, muito grande, quando eu tenho uma divergência muito grande entre o valor que foi pago e entre aquilo que eu previ, tanto para cima quanto para baixo, isso é um sinal, acaba sendo um sinalizador. Por isso que as empresas procuram trabalhar muito em cima de orçamentos, né? Ah, por que eu paguei mais? Ah, eu previ que ia pagar 1.000 e paguei 1.500. Aí você, olha, de 1.000 para 1.500, você tem 50% de diferença. Então, é um número muito grande. Ou eu coloquei 1.000 e paguei 500. Poxa,
por que disseram que eu ia gastar 1.000 e eu acabei só gastando 500? O que foi que aconteceu? Né? Então, tanto para cima quanto para baixo, tudo isso é um grande sinalizador para te alertar se alguma coisa está acontecendo ou pode vir a acontecer. Né? De repente, eu marquei 1.000 numa despesa e só gastei 500, isso abre um precedente de eu gastar mais 500 sem estar sabendo, porque, afinal de contas, eu marquei que ia gastar 1.000. Então, alguém num departamento viu que só gastou 500, ele vai te arrumar mais 500 de despesa para colocar ali para dar os 1.000. Então, gastei 1.000 e era previsto 1.000, então tá bom, eu estou dentro do meu orçamento. Mas não, pode estar acontecendo alguma coisa. Tá? Então, quando eu tenho a variação, tanto para cima quanto para baixo, isso é um grande sinalizador que eu preciso ver aí o que é que está acontecendo. Pode estar acontecendo um desvio ou vai acabar acontecendo um desvio. Então, a auditoria, ela tanto serve como prevenção, como também para ver se alguma coisa pode estar acontecendo ali na frente, tá? A outra coisa é identificar áreas que concorrem para aumento ou diminuição de custos e ou receitas. Está mais ou menos ligado aqui com o que a gente falou, né? Eu tenho departamentos aí que concorrem a gastar mais, ou eu posso fazer com que haja uma diminuição de custos, né? A auditoria vai agir e vai ver o que pode estar acontecendo. Recomendar e acompanhar a implantação de mudanças. Então, toda mudança que eu for fazer, a auditoria ela pode me ajudar a acompanhar essas mudanças, para ter certeza que tudo aquilo que está acontecendo vai acontecer de uma forma tranquila, de uma forma sossegada, né? De uma forma correta, que nós não teremos problemas ali no que pode acontecer, que pode haver, causar algum constrangimento, algum problema maior, porque toda regra que a gente muda, né, todas as vezes que a gente vai mudar uma norma, um procedimento, uma regra, nós vamos fazer aí uma mudança dentro de um setor, vamos fazer uma dança de cadeiras, por exemplo, entre os funcionários, tudo isso causa aí um constrangimento, causa problemas, às vezes causa indignação por parte dos funcionários, enfim, uma série de coisas aí. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não. Não. Então tá bom. Bom, seguindo aí, nós temos as técnicas a serem utilizadas pelo auditor durante os trabalhos de campo. Então, a auditoria ela não chega assim do dia para a noite e começa a solicitar documentos aleatoriamente para fazer um trabalho. Né? Existem alguns procedimentos, algumas técnicas, alguns caminhos, né? Algumas regrinhas, eu não vou falar normas, né? Mas existem algumas regras aí que a auditoria ela coloca para que o trabalho dela seja muito bem feito, né? Ele precisa ter começo, meio e fim. Então, eu preciso ter todo um script, eu preciso ter um plano de trabalho muito bem estruturado, muito bem feito, né? É quantificado em horas, eu vou gastar tantas horas nisso, eu vou gastar tantas horas naquilo, tantas horas aqui, tantas horas lá. Então, veja que a auditoria também, ela trabalha em cima de um plano de trabalho, então ela também, entre aspas, também é auditada e seguindo de perto, para que as horas não sejam horas gastas desnecessariamente, né? São horas ali computadas e tudo mais. Então, são horas previstas. Pode ser que num determinado trabalho eu gaste menos horas, e em outros trabalhos eu gaste mais horas. E tudo isso tem que ser justificado. Bom, por que você gastou mais horas que isso aqui? Era para você gastar 2, você gastou 4. Você gastou 5, né? Gastei porque encontrei uma divergência, encontrei várias divergências que fizeram com que eu tivesse que me aprofundar mais nesse trabalho. Ou gastei menos horas, então também vou ser questionado por isso. Olha, aqui era para você gastar 2, você gastou só uma, você só gastou 70 minutos, 75 minutos, o que foi que aconteceu? Não, tudo que eu peguei estava dentro
das regras, né? Todos os documentos que eu chequei eram documentos fidedignos, estão tudo comprovado, então a auditoria, ela agiu de uma forma muito rápida. Então, acaba, no final da conta, né? Muitas vezes as horas acabam sendo compensadas. Então, eu marquei que eu ia gastar 10 horas, e às vezes eu gastei realmente 10 horas, eu gastei 9, eu gastei 12, por exemplo. Então, a divergência é pouca, tá? Mas é óbvio que eu não analiso isso de uma forma global. Eu analiso isso de uma forma individual, até para que depois eu possa fazer uma adequação, porque, de repente, eu vou fazer uma análise de um único ponto, de um único departamento, então eu preciso adequar isso de forma que eu não extrapole as horas para mais ou para menos, né? Eu tenho ali sempre tudo certinho, tudo bonitinho. Tá? Então, vamos ver quais são essas técnicas aqui que a gente pode usar, que a auditoria usa para efetuar os seus trabalhos, tá? Os trabalhos da auditoria poderão ser iniciados mediante a apresentação de um plano de trabalho, né, que a gente acabou de falar aqui, no qual deverá ser apresentado um cronograma das atividades e metas, bem como as técnicas e procedimentos a serem aplicados, observando o seguinte. Então, além de eu ter um plano de horas, né, eu também mostro à empresa, a quem está me contratando, ao contratante, tá, de que forma eu vou efetuar aquela auditoria. Não é só falar, olha, eu vou gastar tantas horas para esse departamento, eu vou gastar tantas horas para isso e para aquilo. Não. E além de eu dizer a quantidade de horas que eu preciso disponibilizar para fazer aquilo, né? Porque, afinal de contas, são horas que eu vou gastar e que eu vou trabalhar também o procedimento dentro da empresa, né? Eu tenho que saber tudo aquilo que está sendo feito, de que forma eu vou fazer aquilo. Porque é para a empresa saber que, olha, eu preciso entrar nesse departamento, eu preciso desse documento, eu preciso disso, eu preciso conversar com fulano, eu preciso conversar com ciclano, etc. e tal, porque eu preciso aplicar este plano, eu vou aplicar este procedimento. Então, para que eu possa auditar, eu preciso disso para poder fazer aquilo. Então, a empresa precisa estar muito bem ciente, muito bem, tudo precisa ser muito bem esclarecido, para lá na frente ninguém falar, olha, você não comentou isso, você não comentou aquilo, você não falou sobre isso ou não falou sobre aquilo. Tudo isso é muito importante, tá? Então, a primeira coisa, eu vou contatar o dirigente da empresa ou da instituição que irá facilitar os trabalhos da auditoria. Isso é super importante quando você vai fazer auditoria. Né? Por quê? Porque você vai entrar numa empresa onde ninguém te conhece e você também não conhece ninguém. Isso se você é um auditor externo. Você é um auditor interno, a coisa é mais fácil, né? Porque nós já até comentamos sobre isso aqui, né? O funcionário que trabalha internamente para fazer auditoria, ele goza de certos privilégios que o auditor externo não tem, né? Porque ele está ali dia a dia, tal, aquela coisa toda, ele é colega, né? Trabalha todo dia, conversa todo dia, muitas vezes almoça com as pessoas ali e tal, e isso precisa entrar uma ética muito grande para poder separar tudo isso. Então, a empresa, através do seu dirigente, através do seu diretor, do dono, CEO, seja quem for, é muito importante, quando se inicia a auditoria, ele reunir todos os departamentos que sofrerão auditoria, as pessoas envolvidas, ou seus respectivos gerentes, chefes de departamento, coordenadores, né? Geralmente é feito nessa escala vertical, né? Ela vem de baixo para cima, né? Então, o diretor da empresa, que seja, vamos pegar o diretor da empresa, ele vai se reunir com todos os gerentes e vai dizer, olha, senhores, esse aqui é o fulano de tal, que representa a empresa de auditoria tal, ele vai fazer auditoria, ele e a equipe dele irão fazer auditoria de tais departamentos, que são os departamentos que os senhores gerenciam. Então, eu gostaria de pedir a colaboração dos senhores, eu gostaria que os senhores se reunissem com o seu time, com a sua equipe, com os seus colaboradores, e explicasse que, a partir do dia tal, fulano vai começar a fazer auditoria, eu espero que tenham a colaboração. Então, esses gerentes se reuniam agora com os seus colaboradores e vai dizer lá para a galera, olha, pessoal, a partir do dia tal, nós vamos ter aqui a empresa tal, então,
pessoal da auditoria vai vir, vai perguntar para você sobre o seu trabalho, o que você faz, irão pedir documentos, então eu gostaria que vocês usassem da educação que vocês sempre usaram, de toda a colaboração, pode apresentar todos os documentos que forem solicitados a vocês, pode abrir, pode mostrar, pode fazer, o que for indagado, pode responder, não tem problema algum. Então, ela vem de baixo para cima. Ou, se é uma empresa pequena, o próprio dono da empresa, ou o diretor da empresa, se reúne com o gerente, com os colaboradores, enfim, com todo mundo, e já apresenta e faz uma coisa só. Então, essa palavra da empresa para a auditoria, isso é muito importante, né? Porque dá uma fidedignidade, te dá uma autoridade para você chegar, pedir documento, etc. E tal, né? Se a empresa não faz isso perante os colaboradores, e o auditor chega e senta do lado e começa a conversar com a pessoa e fala, olha, eu preciso que você me arrume esse documento, aquele documento, e o cara fala, mas quem que é fulano que está pedindo esse documento? Como é que ele quer olhar uma nota fiscal? Como é que ele quer olhar o meu faturamento? Como é que ele quer a folha de pagamento? Vai olhar quanto eu pago para fulano, quanto eu pago para ciclano, e isso, e aquilo, não sei o quê. Ele fica meio com o pé atrás, ele fica na dúvida porque ele não sabe quem é. Então, aí, ele pode sonegar, ele pode mentir, ele pode atrapalhar a auditoria, ele pode fazer uma série de coisas que, no final das contas, você não vai ter o seu trabalho concluído de uma forma muito bem feita. Tá? Então, essa palavra da reunião da empresa é primordial. Tá? Essa autorização, isso vai te dar uma autoridade, entre aspas, né, para que você possa fazer aí o seu trabalho. Tá? Informar os procedimentos que serão adotados pela auditoria. Então, você conversando, a gente já comentou, vamos reforçar aqui, né? Então, você vai dizer para o dono da empresa, ou numa reunião onde você está sendo apresentado, você vai dizer, olha, os nossos procedimentos, os procedimentos que serão utilizados, serão feitos assim, assado, nós vamos usar esse documento com esse, nós vamos pegar todos os documentos e ver se está tudo dentro da lei, tudo certo, como é que estão sendo feitos os cálculos, para isso a gente precisa desse documento, daquele documento, e dizer tudo certinho de que forma você vai fazer e como você vai fazer. Isso precisa estar muito bem explicado, muito claro para todo mundo. Evitar qualquer comentário com terceiros sobre o desenvolvimento do seu trabalho. Então, foi lhe concedida essa autorização, essa autoridade, né, dentro da empresa, você vai fazer todo um trabalho. Claro que você precisa ser ético e você não pode comentar com ninguém o que você está falando. Então, por exemplo, eu estou fazendo ali a auditoria do departamento pessoal, do RH, estou com a folha de pagamento, né, estou conferindo o salário, e de repente eu faço um comentário, nossa, mas essa menina de vendas ganha muito, o salário dela é maior do que o dos outros, por que o salário dela é maior? Né? Vou perguntar, olha, você sabe por que sua amiga ganha mais, por que sua amiga ganha diferente, a sua colega de trabalho, né? Ganha diferente de você, vocês têm a mesma função, isso eu não posso fazer. Totalmente antiético, eu não posso comentar com quem quer que seja, não posso nem chegar em casa e comentar com alguém de casa, nossa, aquela empresa paga não sei quanto de salário para fulano, para ciclano, isso eu não posso fazer, isso é antiético, tá? Tudo que eu escutar dentro da empresa, fica dentro da empresa. Aliás, é feito um contrato de dignidade, né, de tudo aquilo que você vê, escutar, ouvir, morre ali, fica com você, e só será discutido com as pessoas realmente que têm importância em discutir tudo isso. Com outras pessoas, eu não posso fazer, né, nada disso. E também aqueles comentários, às vezes você está fazendo auditoria, está tirando dúvida com uma pessoa do lado, né, a pessoa te explica alguma coisa e você faz um comentário. Nossa, mas gastam dinheiro aqui, hein? Olha só, meu Deus, como gasta dinheiro, né? Poxa, poderia distribuir esse dinheiro para os funcionários. Não, eu estou fazendo um comentário que não tem absolutamente nada a ver. Tá? Então, eu preciso também me resguardar de tudo isso. Evitar outros tipos de relacionamento fora do âmbito de trabalho, mesmo de caráter social ou eventual cortesias e hospitalidade. Então, eu preciso evitar tudo isso para que eu não possa ser induzido a dizer ou a fazer alguma coisa, né? Eu preciso tomar muito cuidado com isso,
para que eu não tenha nenhum tipo de envolvimento aqui, né, como ele está falando aqui, caráter social de cortesia. Por exemplo, nós vamos ter uma festa dentro da empresa e nós gostaríamos que você compartilhasse dessa empresa. Não, eu preciso, simplesmente não posso, porque de repente pode acontecer alguma coisa, alguém pode fazer uma pergunta meio capciosa ou tentar induzir alguma coisa, então é melhor você não se envolver com nada disso, tá? Discutir apenas com o contratante ou quem o nomeou sobre o relatório de auditoria por se tratar de documento confidencial, né? Então, tudo aquilo que você acabar descobrindo, acabar localizando, né, acabar julgando que aquilo não é procedente, aquilo está sendo feito de uma forma errada, ou aquilo não é fidedigno, aquilo não tem um parâmetro legal, etc. e tal. Não vou comentar nada com quem está fazendo, porque eu posso estar julgando, foi dessa forma que lhe foi dito que era para fazer, né? É dessa forma que ele está fazendo o trabalho dele, não significa que ele esteja fazendo de forma certa, de forma errada, qualquer coisa aí eu vou estar julgando, então eu preciso ter cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. E só discutir esse tipo de coisa com quem me contratou. Aí sim, eu vou chegar com esse documento, mostrar para a pessoa e dizer, olha, isso aqui está feito de forma errada, olha, isso aqui foi pago a mais, isso aqui foi pago em duplicidade, olha, esse controle não é desta forma, é dessa, etc e tal. E é claro que essa pessoa com quem você irá relatar tudo isso, ou conversar com tudo isso, pode ser o próprio gerente do setor, que depois vai passar para o diretor, né? Caso o diretor tenha dado esse tipo de autoridade, ou assim tenha determinado, ou vou direto propriamente no diretor, porque quando eu faço auditoria externa, eu parto de um determinado ponto dentro do organograma da empresa, tá? Geralmente abaixo de diretor, de dono. Eu estou ali acima de gerentes, de chefes de setores, de colaboradores, de uma série de pessoas, tá? Às vezes eu sou o segundo ou terceiro da lista ali. Então, tudo que eu averiguar é aquela pessoa com quem eu vou falar, tá? Então, eu preciso tomar cuidado também com isso, de não discutir com pessoas erradas, tá? Estar bem apresentado, respeitando ainda as exigências internas de proteção individual, os EPIs, outros procedimentos de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho aplicados à empresa ou instituição auditada. Ou seja, quando eu sou um auditor externo e eu vou trabalhar dentro de uma empresa, eu tenho que respeitar a regra da empresa, não da minha, mas da empresa a qual eu estou auditando. Então, se lá, para mim, fazer auditoria de um departamento, de um determinado departamento, eu preciso usar capacete, eu preciso usar protetor auricular, eu preciso usar óculos de proteção, e seja lá o que for, eu sou obrigado a utilizar tudo isso sobre pena de ser penalizado, de sofrer uma penalidade por parte da empresa, porque eu não estou obedecendo uma regra interna. De repente, eu preciso ir a um determinado departamento, eu preciso ir em algum lugar, e está lá escrito no manual de normas e procedimentos internos da empresa, que eu só posso andar pela faixa amarela, e de repente eu não ando pela faixa amarela, eu ando por outro lugar, eu posso ser penalizado por isso, eu posso ser chamado a atenção, né? Porque temporariamente, né, entre aspas, eu sou funcionário daquela empresa, tudo que acontecer comigo dentro da empresa é responsabilidade da empresa, tá? Se eu sofrer um acidente de trabalho dentro da empresa, a empresa é corresponsável. Por que aconteceu um acidente comigo? O que foi que aconteceu? Eu andei fora da faixa, então a responsabilidade é sua. Eu estava dentro da faixa, mas a empilhadeira avançou, não me viu, então a empresa ela é responsável pelo meu acidente. Então, tudo isso precisa estar tudo dentro das normas, dentro do procedimento, para não ter nenhum tipo de problema. E, claro, sobre a sua indumentária, né? Por exemplo, eu estou dando aula para vocês, eu preciso estar devidamente trajado. A aula é ao vivo, né? O fato de eu estar na minha casa, e isso foi ponto também de reportagem, não sei se vocês estão acompanhando, né? Nos momentos de folga aí que dá, né? Acompanhando as reportagens, aquelas coisas todas, e eles estão falando muito de trabalho de home office, então, você estando
você precisa estar devidamente trajado. Então, eu não posso dar aula para você, estar de pijama, estar, né, de uma forma mais à vontade, etc. e tal, porque, afinal de contas, eu estou no meu horário de trabalho. Eu posso não estar lá no meu local físico de trabalho, mas o que está acontecendo? O local físico do meu trabalho foi transportado para esse local. Então, eu preciso estar adequadamente vestido, né? A imagem que está sendo projetada atrás de mim, ou eu tiro essa imagem, ou é uma imagem que não fere os princípios, né, as normas, os procedimentos da instituição ou da empresa ao qual eu estou representando. Tudo isso também tem que ser muito bem certinho, muito bem muito bem lembrado, ok? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que as empresas aí, os consultores de departamento de recursos humanos têm dito muito isso, né? Olha, você precisa ter o mesmo hábito do seu trabalho. Então, você levanta às 5, 6 horas da manhã, continue levantando 5, 6 horas da manhã. Você vai para a empresa, você se maqueia, você arruma o seu cabelo, você coloca laço, coloca isso, coloca aquilo. Então, continue fazendo as mesmas coisas. Coloque a roupa como se você estivesse saindo para o trabalho, né? Por quê? Para que você não se sinta relaxado com tudo isso, né? Não leve para um outro lado, não leve para aquele lado, etc. e tal. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso também, tá? O primeiro contato do auditor deverá ser com o dirigente da empresa, da instituição que for indicado para orientar e facilitar o seu trabalho. Então, nós falamos lá atrás sobre contatar o dirigente, né, que irá facilitar os trabalhos. E aqui ele está falando para você que o primeiro contato deve ser com o dirigente da empresa. São coisas diferentes aqui e lá, né? Lá é uma determinada pessoa que vai te dar autoridade, né? Vai te apresentar às pessoas, que pode ser o dono da empresa. Necessariamente, não precisa ser o dono da empresa. De repente, eu tenho o presidente da empresa, eu tenho o diretor, e de repente é esse diretor que vai te apresentar para todo mundo, que vai te dar autoridade, né? E aqui ele está falando que a primeira pessoa que você precisa ter contato realmente é com o dirigente da empresa, quer dizer, aquele cara top, aquele cara que manda, é aquele cara que dá as cartas, é aquele cara que tem o poder dentro da empresa. Então, são pessoas diferentes ou podem ser a mesma pessoa, não importa, ok? Informar as metas, horários, locais e forma de procedimento do seu trabalho de auditoria, tá? Então, de que forma você vai trabalhar, qual é o horário que você vai respeitar, porque você pode ter um horário diferente da empresa, né? Você pode, talvez, entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo, dependendo do que é acertado, ou você pode entrar um pouco mais tarde e vai sair também um pouco mais tarde, né? De que forma você vai fazer isso, qual é a meta a ser atingida, né? O que nós estamos querendo com esse trabalho de auditoria ao qual nós somos contratados, de que forma a gente vai resolver todo esse problema. Determinar em conjunto com o dirigente da empresa ou a instituição as pessoas e as suas funções que serão objeto do seu contato para entrevistas e fases da auditoria. Então, se eu vou trabalhar com uma equipe de auditoria, nós estamos falando aqui muito de auditoria externa, não estou falando de auditoria interna, tá? Eu estou falando muito de auditoria externa. Você está contratando alguém para colocar dentro da sua empresa, tá? Porque o da auditoria interna, basicamente, todos esses passos são suprimidos, porque o funcionário já está dentro da empresa. Eu não preciso apresentar, eu não preciso da autoridade ainda, que ele já tem autoridade, ele já vai estar trajado de uma forma correta, ele já conhece as pessoas já conhecem ele, então, aí é uma coisa diferente. Então, eu estou buscando aqui muito da auditoria externa, porque senão esses passos ficariam todos de fora. Então, tudo isso é muito importante a gente falar, tá? Então, determinar com o dirigente quais são as pessoas que irão fazer esse trabalho de auditoria. Então, às vezes, não é uma única pessoa. O trabalho é grande, o trabalho é extenso, uma única pessoa não vai dar conta, ou, se eu colocar uma única pessoa, ele vai levar aí, basicamente, muitas horas para fazer esse trabalho de auditoria, para terminar todo esse trabalho, e pode resultar em um atraso para a entrega de um relatório, para resolver alguma situação, né? Então, eu preciso ter uma equipe. Então, às vezes, são 2, 3 pessoas
que vão fazer esse trabalho de auditoria, sendo que um desses auditores é o chefe da auditoria ali, o gerente de auditoria, digamos assim, né? As pessoas ali trabalham de forma autônoma, tal, mas também respondem tudo aquilo que estão fazendo a uma determinada pessoa. Então, por exemplo, eu sou o chefe da auditoria e tenho mais 2 pessoas trabalhando, elas vão lá, elas vão a campo, elas começam a fazer o seu trabalho e, em determinado momento do dia, da semana ou do desenrolar do trabalho, eles vão chegando com os seus relatórios e a gente vai se reunindo e vai ticando tudo aquilo que foi feito, se está dentro do procedimento, da norma, se está tudo realmente parametrizado, se tudo aquilo que ele está falando, ele tem prova daquilo que ele está falando, ele checou, se tudo aquilo tem uma base, para que a gente não chegue lá na frente e fale, olha, eu achei isso, mas como é que você prova isso? Ah, eu não tenho, tal, então, fica uma situação muito desagradável de você apontar alguma coisa e você não conseguir comprovar, tá? Você pode até dizer, olha, localizei isto, mas não consigo provar porque não consegui localizar documentos que comprovem, mas há indícios que pode estar acontecendo alguma coisa, tá? Então, isso também tem que ser apontado. Você tem um indício, você mostra que você tem um indício, mas que você não conseguiu comprovar porque a coisa está muito bem feita, mas você percebe que existe alguma coisa ali acontecendo de errado, tá? Evitar qualquer comentário relacionado com o seu trabalho com pessoas não integrantes do seu programa de auditoria, né? Ali, lá atrás, a gente falou de não conversar com terceiros, falar com algumas pessoas, né? É uma situação. E aqui também é outra situação, porque eu posso comentar alguma coisa com integrantes que não estão dentro do processo de auditoria. Por exemplo, eu estou fazendo auditoria de recursos humanos, de folha de pagamento de salário, e depois que eu termino esse trabalho, eu vou fazer uma outra auditoria, dentro do meu processo de auditoria, dentro do meu plano de trabalho, eu agora vou fazer uma auditoria, por exemplo, do pessoal do estoque, né? Então, eu chego lá no estoque, vou começar a ver se a mercadoria que chegou está certo, se não está, né? Começo a checar tudo isso, fazer ali uma contagem das peças, tal, aquela coisa toda, né? E, de repente, eu comento com alguém, né, que eu estou fazendo inventário ali, eu comento com alguém que fala, você é fulano de tal, assim, assim, assado? Eu sou. Ah, tá. Nossa, mas o seu salário é X, por que o seu colega ganha Y? Eu estava lá fazendo a folha de pagamento e percebi que tem uma diferença de salário entre você e o seu colega. Vocês não fazem a mesma coisa? Pronto. Eu já comentei alguma coisa com alguém que não está dentro do meu programa de auditoria, né? Então, isso pode causar um grande problema dentro do sistema. Eu vou acabar arrumando confusão aí para alguma coisa que eu não deveria ter falado, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, dar alguma sugestão? Eu queria perguntar, quando você comentou sobre as horas, né? Que aí quando você vai contratar, você fala sobre as horas. Como você tem mais ou menos uma noção das horas? Vai ter quantidade de funcionário, alguma coisa nesse sentido? Não, quando a gente fala de horas de auditoria, eu estou falando de horas de auditoria, tá? Quando a gente fala de horas de auditoria, né, uma empresa de auditoria externa, ela já tem um feeling, né, um faro muito grande para detectar a quantidade de horas. Quem está começando no ramo de auditoria, o que precisa fazer? Ou se espelhar em algum exemplo de alguma outra empresa, fazer uma pesquisa, né? Isso é fácil, com tanta tecnologia que nós temos, fica fácil você detectar e saber a quantas horas eu gasto para fazer uma auditoria de folha de pagamento. Então, você vai conseguir ali um parâmetro dizendo, uma empresa de 5 funcionários, por exemplo, se você for fazer a folha de pagamento, você vai gastar aí, por exemplo,
de 3 a 4, 5 horas para fazer essa auditoria. Porque quando você faz auditoria, a primeira coisa que você vai fazer uma amostragem, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma folha de pagamento de 10 funcionários, eu vou fazer auditoria de 5, não vou fazer auditoria de 10, vou fazer uma auditoria de 5. Então, a auditoria era sempre feita em cima de uma amostragem, ela não é 100%. Ela só será 100%, primeiro, se a empresa quiser que você faça 100% de um determinado problema que ela tenha, por exemplo, tá? Então, vamos pegar de novo a folha de pagamento. Eu acho que estão pagando mais horas do que deveriam ser pagas. Então, aí sim, eu vou fazer auditoria da folha de pagamento de 100%. E para isso, eu vou disponibilizar tantas horas. O segundo ponto, eu vou fazer a amostragem de uma folha de 10 funcionários, eu vou direcionar auditoria para 5 funcionários. E depois eu tenho um terceiro ponto. Eu vou fazer auditoria de uma folha de pagamento de 10 funcionários, vou fazer uma amostragem de 5, mas eu percebo que quando eu faço a amostragem de 5, eu percebo que existem muitos problemas naquela folha de pagamento. Então, aí eu mudo o meu trabalho e, em vez de fazer de 5, eu passo a fazer 100%. Eu vou fazer os 10, percebe? Então, eu tenho 10 situações diferentes na folha de pagamento. É óbvio que quando você estipulou, quando você foi contratado e quando você conversou com a pessoa, então você recebeu as informações. Eu tenho problema na folha de pagamento, eu não tenho problema na folha de pagamento. Então, tá bom. Se você não tem problema na folha de pagamento, você vai estipular X horas. Se você tem problema na folha de pagamento, você vai estipular Y horas. Ok? Só que quando você vai fazer o seu trabalho, você percebe que, ele disse que não tinha problema na folha de pagamento, eu estou fazendo uma amostragem da folha de pagamento, eu gastei X horas. Beleza, tá tranquilo. O outro ponto. Ele pediu para mim fazer uma amostragem da folha de pagamento, mas eu tenho que problema na folha de pagamento, eu estou gastando mais horas, tá? Então, tudo isso tem que ser estipulado, isso é parametrizado. Eu vou estipular as horas mediante aquilo que está sendo solicitado. Baseado nisso é que eu calculo as horas. E claro que quando eu sou contratado, eu converso com o meu contratante e explico que pode ser que aconteça alguma coisa no final que a gente precise acertar essas horas. Então isso também é conversado. Agora, saber quantas horas você vai gastar, aí vai de empresa para empresa, do que você vai fazer, como você está sendo contratado. Agora, para estipular tudo isso a primeira vez, você precisa, basicamente, fazer uma pesquisa, empresas de auditoria, o próprio conselho, o sindicato dos auditores, eles têm tabelas onde eles podem fornecer esta tabela a você para que você possa começar a ter um parâmetro e começar a fazer aí o seu plano de trabalho para que você possa fazer a auditoria, tá? Tirou sua dúvida? Sim, sim. Tá. Eu não tenho, se você chegar para mim agora e falar assim, não, mas eu quero que você me diga agora quantas horas eu vou gastar para fazer. Eu não sei te dizer, tá? Eu precisaria fazer uma pesquisa, tudo certinho, tudo bonitinho, para dizer, olha, o que você pode começar a cobrar ou estipular de horas é mais ou menos isso aqui. Agora, você só vai aprender isso à medida que você começar a fazer o seu trabalho, começar a conhecer as empresas, a quantidade, para você chegar realmente aí num número a ser estipulado, tá? Tá pegando a experiência, né? Experiência, tá? Experiência. Vocês podem até, a título aí
aí de uma atividade, tá? As suas colegas agora vão brigar com você, mas tudo bem. A gente pode até fazer aí a título de uma atividade para vocês começarem a aprender isso, né? A tentar fazer aí realmente uma pesquisa. Não precisa ser nada assim muito profundo, né? Mas para que na próxima aula a gente possa até sentar e discutir, dizer, olha, eu descobri um plano de trabalho de folha de pagamento assim, assim, assado. Tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, tanto isso, tanto isso. Aí o seu colega também fez, né? E, eu descobri diferente, eu descobri assim, assim, assado. E a semana que vem a gente pega 10, 15 minutinhos aí, antes de começar a aula, e a gente discute aí como é que vocês descobriram o plano de trabalho, a quantidade de horas, como é que se faz um plano de trabalho. Isso é muito interessante para a gente, porque a gente pode aproveitar isso mais lá na frente, dentro do plano de estudo de vocês aí. Então, fica uma atividadezinha aí, alguma coisa aí que vocês podem dar uma olhadinha, e a semana que vem a gente conversa sobre isso, até para a coisa não ficar assim muito cansativa para a gente aqui. Pode ser? Tudo bem? Pode. Por mim, pode. Então, é claro, e aí vocês vão ganhar uns pontinhos para isso também, né? Tá legal? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre normas relativas à execução do trabalho. Pode ser que a gente repita alguma coisa que a gente falou lá atrás, né? Isso é óbvio, porque nós estamos falando de auditoria e eu não estou me detendo assim muito no script do que tem, mas estou pegando todo um compilado, né? E falando tudo ao mesmo tempo, abordando aí os dois assuntos. Se porventura, na leitura de vocês, né? Na hora que vocês reverem esse vídeo, ou que vocês forem fazer o AVA de vocês, responder as questões, ou alguma coisa que você vai ler ali, que porventura eu não tenha sido muito esclarecedor, ou por um equívoco aqui, eu acabei deixando algum ponto de fora, a semana que vem também, na nossa próxima aula, vocês podem levantar o assunto e a gente vai explicar para vocês, comentar, discutir. Eu acho isso até interessante, até porque eu preciso começar a cobrar vocês alguma coisa aí, eu não sei. Hoje é que a gente vai saber, basicamente, por parte do governo, se o governo vai estender mais algum tempo ou não. Agora, a instituição ainda talvez leve aí mais essa semana para a gente saber, porque a data que estaria prevista para a gente voltar seria na terça-feira que vem, né? Todo mundo fala dia 13, mas na realidade o comunicado é de 14, né? Claro, a instituição pode falar, nós vamos voltar dia 13, óbvio, a gente não pode deixar de falar, não vou voltar, né? Se ela falar, a gente vai voltar dia 13, porque o governo diz que não há mais perigo que a gente possa voltar dia 13, tudo bem, a gente vai voltar dia 13, né? Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Então, até lá, fica aí uma atividadezinha aí para vocês preencherem aí, né? Já que vocês não estão fazendo nada o dia inteiro, então vocês têm alguma coisa para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá. Normas relativas à execução do trabalho. O primeiro deles, o acesso irrestrito. Quando a empresa te contratar, sendo aí você um auditor interno ou um auditor externo, você não pode ter acesso restrito à documentação, porque senão o seu trabalho fica comprometido, tá? Se você pedir uma nota fiscal e a pessoa dizer, não posso te dar essa nota, ou pedir a folha de pagamento da direção, não posso te dar o pagamento da direção, o seu trabalho vai ficar comprometido. Então, acesso irrestrito. Você vai fazer auditoria, por isso que é importante lá atrás, né? A gente falou sobre isso, de a empresa chegar e falar assim, pessoal, esse aqui é o fulano de tal, né? Ele vai fazer auditoria, então abra a vida de vocês, abra o livro aí, mostre tudo que eles quiserem, não esconda absolutamente nada desse pessoal. Segundo, planejar o trabalho. Onde não há planejamento, a gente não consegue ter ou alcançar o nosso objetivo. Tá? Porque se você não planejar, no meio do caminho acontece alguma coisa, e aí como é que faz, né? Eu não consigo, eu vou me perder no meio do caminho,
eu não sei por onde eu vou, para onde eu vou, o que está acontecendo. Então, tudo isso também tem que ser muito bem planejado, tá? Exame preliminar, claro. Antes de eu começar a fazer o trabalho, realmente entrar, eu faço ali um exame preliminar de toda a documentação, eu já conversei com as pessoas, eu fiz uma entrevista com as pessoas, o que as pessoas fazem, qual é o desenvolvimento dessas pessoas dentro da empresa, né? Quem é quem, o que faz o quê, de que forma faz, tal. Então, antes de você começar a auditar, você tem uma entrevista com essa pessoa, né? Você tenta saber um pouquinho da vida dela dentro da empresa, o que ela faz, como ela faz, qual é o processo de quem que ela recebe documento, para quem que ela envia documentos, e assim sucessivamente. Elaborar o plano de trabalho, óbvio, né? Você vai trabalhar em cima de um plano que está elaborado e procurar não fugir desse plano de trabalho. É muito importante isso, né? E, principalmente, esse plano de trabalho estar muito bem elaborado, né? Porque ali você tem normas, você tem técnicas, você tem procedimentos, você tem o seu manual, o seu plano de trabalho é o seu manual. O que vai fazer, como vai fazer, onde você vai buscar os documentos, como é que você vai confrontar tudo isso, de que forma você vai confrontar tudo isso e tudo mais, né? Avaliar os controles internos, importantíssimo, tá? Você está fazendo auditoria, então você precisa avaliar esse controle para saber se aquele controle interno tem eficácia, está sendo eficiente, né? Lembra que nós comentamos lá atrás, né? De repente, uma pessoa está fazendo o controle de um jeito, outra está fazendo o controle de outro jeito, e aí são 2 controles, e às vezes 2 controles não dá um, né? Cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome. Então, avaliar os controles, saber se aqueles controles realmente são controles bons e se devem continuar, ou se a gente precisa mudar esses controles, aperfeiçoar esses controles ou abandonar esses controles. Capacidade dos sistemas de controle, né? Avaliar o procedimento, a política, né? O registro que compõe esse controle, com um único objetivo de constatar se esses estão proporcionando razoável segurança para que as atividades sejam efetuadas. A gente acabou de falar sobre isso aqui, ok? A efetividade, né? Será necessária a realização de um exame de operações que se processam nos sistemas de controle, com o propósito de verificar os procedimentos, as políticas, os mecanismos, os registros que os entregam, o funcionamento, se está de acordo ou se não está de acordo. Os exames dos objetivos desses controles, obter a informação oportuna e confiável, importantíssimo, assegurar a observância da lei, da norma, da política vigente, né? Constatar os sistemas dos registros, se incluem a totalidade das operações, quer dizer, se a nota fiscal é 100%, é só 50%. Eu estou pagando hora extra, mas o salário eu pago por dentro, mas hora extra eu estou pagando ali por fora, eu estou pagando de uma forma diferente. Então, tudo isso eu preciso estar olhando, eu preciso estar verificando para saber se tudo isso está sendo feito de forma correta. Certificar a existência e idoneidade dos procedimentos, das operações, as notas fiscais são dignas, não são, os registros estão de forma correta, não estão sendo efetuados, todos os funcionários são registrados ou não são, né? Aqueles que trabalham por contrato, o contrato é feito de forma correta, não é feito de forma correta. Então, tudo isso, enfim, é uma gama de normas, de procedimentos, de maneiras que nós precisamos estar ali verificando tudo isso. E, eu vou auditar a empresa de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês, uma vez só por ano, a cada 2 anos, a cada 3, a cada 4? Não. A primeira coisa eu vou auditar a empresa quando eu achar ou quando eu sentir, né, que alguma coisa esteja acontecendo de forma errada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é você decidir que não, eu vou auditar a empresa 2 vezes por ano. Para mim, 2 vezes por ano é suficiente tudo isso, né? Ah, eu vou auditar a empresa quando achar que está acontecendo alguma coisa errada, quando eu sentir que alguma coisa está acontecendo errada. Tá? Se for uma empresa de capital aberto, então, pelo menos uma vez por ano, a empresa, obrigatoriamente, ela tem que ser auditada. Tá? Então, esses são os pontos principais aí de você trabalhar com auditoria, de que forma trabalhar com auditoria, né? A sua necessidade, a sua coleta de documentos, né? De que forma eu vou coletar tudo isso, como eu vou fazer tudo isso. Em resumo, para que você possa fazer uma boa auditoria. Bom, a ética é tudo, né? Ética, a gente já falou a semana passada, mas vamos reforçar aqui que a ética é ponto primordial, é ponto principal para você fazer auditoria, ter um bom plano de trabalho, tá? Ter uma boa equipe para executar esse trabalho, né? Gente que tenha conhecimento, que tenha habilidade, que tenha atitude, ok? Deixar isso muito bem claro dentro da empresa, muito bem explícito o que vai acontecer, de que forma vai acontecer, como vai acontecer, né? Apresentar a sua equipe, que essa equipe possa ter autoridade, possa poder não ter nenhuma restrição dentro da empresa para fazer essa auditoria, ok? Então, gente, era isso que a gente tinha para falar para vocês, para passar para vocês hoje, né? Sobre auditoria em recursos humanos, a coleta, avaliação e controle, e nós abordamos a seção 2.1, com os agentes de auditoria, que são os agentes de auditoria, a periodicidade de fatores de influência, tá? E a seção 2.2, a coleta, fontes de informação para auditoria de recursos humanos, tá? Então, se alguém agora quiser efetuar alguma pergunta referente àquilo que a gente falou, abra o seu microfone, possa falar, tá? Se for algum assunto diferente do que a gente falou, então, antes, dá um toque, a gente termina a gravação aqui, para a gente conversar outro assunto pertinente aí, caso vocês tenham dúvida, tá? Então, a palavra agora está com vocês. Eu não fiquei com dúvida, não. Depois eu vou refazer, marcar aqui direitinho. Só queria, depois que acabar aqui, perguntar do trabalho.